Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma continuaçãozinha, uma parte 2 do vídeo que a gente fez na semana passada sobre o julgamento. Então aproveita, se você não viu o vídeo da semana passada, vai lá e assiste rapidinho e volta para esse vídeo. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Na semana passada a gente falou sobre como Paulo nos ensina lá em Romanos 2 que nós não devemos julgar as pessoas. E daí no final do vídeo eu falei com vocês que o julgamento acaba se transformando em algumas ações e pedi para que vocês comentassem lá naquele vídeo quais eram as ações que esse julgamento gerava. Bom, uma das ações que o julgamento gera, na minha opinião pelo menos, a gente encontra lá em Tiago, capítulo 5, versículo 9, que é a murmuração. Quando nós julgamos as pessoas, nós acabamos, cedo ou tarde, na maioria das vezes, murmurando contra aquelas pessoas. E lá em Tiago 5,9 a gente lê o seguinte texto: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Tiago fala de maneira muito clara: não murmureis uns contra os outros, para que não sejais condenados, ou seja, o que começa no julgamento, o que começa quando eu entendo que eu sou superior a outra pessoa e me sinto no direito de julgar as ações daquela pessoa, cedo ou tarde acaba se transformando em murmuração de um irmão contra outro, e isso traz condenação para você. E olha que interessante, Paulo fala lá em Romanos 2 que quando nós julgamos nós trazemos condenação para as nossas vidas. Tiago fala aqui em Tiago 5 que quando nós murmuramos trazemos condenação para as nossas próprias vidas. E o mais interessante desse texto de Tiago é analisar o contexto, os versículos que ele coloca antes, o texto que ele coloca antes e que ele coloca um pouquinho depois, e como ele traz algumas verdades. Ele fala assim: meus irmãos, no versículo 10, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O que eu entendo que Tiago está falando aqui é: olha para a paciência que essas pessoas tiveram com a situação da vida delas, com umas com as outras. Às vezes a gente precisa sofrer o dano até meio calado, ao invés de murmurar, porque quando a gente murmura a gente traz condenação para nós mesmos. Eu vejo isso acontecendo muito, e é um exemplo meio polêmico que eu vou dar aqui, mas eu vejo isso acontecendo muito de pessoas da igreja criticando, murmurando contra o pastor. Umas contra as outras também é comum, é mais comum ainda na minha opinião contra o pastor. Murmurando, reclamando, falando mal do pastor, como se isso fosse resolver alguma coisa. Primeira coisa que essas pessoas estão fazendo é julgar. Julgar que são melhores que o pastor, julgar que fariam diferente, que a maneira como elas fariam seria melhor. E a segunda coisa é a murmuração em si, ou seja, o ato de falar mal por conta daquele julgamento que foi feito anteriormente. E Paulo nos ensina, Tiago nos ensina que isso traz condenação para as nossas vidas. E não, eu não estou falando que isso é só com o pastor. Se você julgar o irmão e murmurar contra o irmão, é exatamente a mesma coisa. Não é porque ele é pastor que você não pode falar. Você não pode falar, murmurar contra ninguém. A gente não pode julgar ninguém, não pode murmurar contra ninguém. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Eu digo contra o pastor porque... Eu digo que dessa murmuração contra o pastor porque eu vejo que ela é mais comum. Eu vejo muitas pessoas falando mal dos seus pastores em diversas denominações diferentes. Então, esses dois textos estão nos ensinando, precisam nos ensinar algo, que o julgamento nasce de um conceito errado de que somos superiores. Esse conceito, quando ele é estabelecido dentro de nós, gera o julgamento, quando acontece em nós, muitas das vezes gera a ação, que é a murmuração, e o processo de pecado se completa. Então nós precisamos meditar nisso, nessa palavra, o quanto nós temos murmurado contra outras pessoas, o quanto nós temos murmurado contra as situações que estão nas nossas vidas. Mas hoje eu queria focar nisso, o quanto nós temos murmurado em relação aos nossos pastores, o quanto nós temos murmurado em relação
aos membros da nossa igreja, às pessoas que andam conosco, o quanto nós temos murmurado em relação aos nossos pais. Essa murmuração é algo que Deus condena, né? A gente vê aqui na palavra, em Tiago, falando isso, traz condenação para as nossas próprias vidas. Então medita nessa palavra. Contra quem você tem murmurado ultimamente? Quem você tem julgado? Essa murmuração, ela vem da onde? Eu entendo que às vezes a gente precisa analisar uma situação e às vezes a gente não vai concordar com aquela situação, mas o caminho para a solução não é murmurar, o caminho para a solução não é reclamar do pastor, o caminho para a solução é você se sentar com aquela pessoa e de maneira muito franca e muito aberta dividir a sua maneira de pensar e chegar a um acordo, chegar a uma conclusão. Ver como a questão não é você concordar com tudo que acontece, a questão não é você aceitar tudo que os outros fazem, até porque Paulo mesmo não aceitou, né? Algumas coisas que aconteceram na vida de Paulo, a gente já falou isso em alguns vídeos anteriores. Paulo, em alguns momentos da vida dele, se afastou de outras pessoas, porque entendeu que não era mais o momento de caminhar ali, que não estava mais dando certo. Então eu não estou dizendo que a gente não pode analisar e criticar situações. A minha questão é, quando você entende que algo está errado, a murmuração, o julgamento não é o caminho para a solução, mas muitas vezes é o caminho que as pessoas tomam. Então fica com essa reflexão. Quando você encontra algo de errado, tem murmurado ou tem tentado resolver, tem julgado as pessoas e murmurado contra elas, está trazendo condenação para a sua própria vida. E se você tem algum comentário, alguma dúvida, escreve aqui embaixo, deixa seu comentário, vamos conversar sobre esse assunto. E eu peço que o Espírito Santo fale no seu coração em relação a isso. Contra quem você tem murmurado. Deus abençoe a sua vida. Paz. E como a gente faz toda semana aqui no canal, essa semana também é semana de concurso cultural, você já sabe o que você precisa fazer. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo e responde a pergunta lá com muito cuidado, preenche todo o formulário que você vai estar concorrendo a esse livro que a gente está colocando no concurso cultural toda semana. Bom, você também já sabe, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o seu curtir, porque isso ajuda muito a gente na divulgação do canal e quanto mais o canal é divulgado, mais gente está ouvindo a palavra de Deus. Valeu, galera!